Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD. Estamos aí dando continuidade ao estudo Aviva a Tua Obra. Maravilha! E nós chegamos aí na lição de número 9. Olha que interessante, já estamos na lição de número 9. E na aula passada, só para lembrar, na aula passada nós estudamos sobre o avivamento, o avivamento espiritual no mundo, não é isso? Foi o trabalho que nós fizemos, comentário, e eu quero até reiterar aqui, agradecer o carinho de todos, agradecer o seu carinho de estar comigo aqui nos vídeos, está aumentando aí as visualizações no meu canal, várias pessoas se inscrevendo, e claro que aí vai aumentando também a minha responsabilidade, mas eu faço isso com muito amor, com muito carinho, tá bom? Então, na aula passada foi o avivamento espiritual no mundo, e agora então, nós dando sequência nesta parte do estudo da EBD, falando da parte histórica, então nós chegamos na lição de número 9, que o título é o seguinte: o avivamento pentecostal no Brasil. Quero lembrar que aqui é uma videoaula, tá? É uma pré-aula. Esta aula presencialmente, ela vai acontecer no dia 26 de fevereiro de 2023, né? Eu particularmente dou aula presencialmente na Rua Paraíba 248, na cidade de Cabreúva, São Paulo, bairro Jacaré. E a igreja é a Igreja Assembleia de Deus, Aliança de Paz, tá bom? Todos os domingos às 8h30 da manhã. Se você mora aqui na região, passa por aqui, é meu convidado a ter aula presencial comigo, tá bom? Mas aqui é uma pré-aula, é um básico que a gente vai comentar. Bem, então vamos lá. O avivamento pentecostal no Brasil é o assunto, é até empolgante este assunto. E aí nós temos o texto áureo, né? Que toda lição a gente tem o chamado texto áureo. Está escrito o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo de número 19, versículo 5 e o versículo de número 6. Nós temos também a verdade prática, que diz o seguinte: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo, com toda certeza, né? A leitura bíblica em classe, eu citei o texto áureo e vou fazer uma análise aqui com você, uma análise sintético do texto áureo, que é o que eu faço em todas as minhas aulas. Mas nós temos a leitura bíblica, que é importante na sala de aula ser feita essa leitura. Lógico que você que está me acompanhando pode fazer essa leitura para ser mais interessante a compreensão do desenvolvimento deste estudo. E está em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Muito bem, mas vamos comentar um pouquinho sobre o texto áureo, que é o texto-chave, que é o versículo de número 5 e o versículo de número 6 do capítulo 19 de Atos. Eu vou repetir esse texto áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, logicamente, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Bem, esse texto áureo está então entre os versículos 1 até o versículo de número 7 do capítulo 19 de Atos. O contexto é exatamente o seguinte: o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, depois dele ter passado por várias regiões, ele chega na cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso,
ele se depara com um grupo de irmãos, de discípulos, na verdade até mais conhecido como discípulos de João, porque eles tinham sido batizados por João e tal. E ali, principalmente, eu estou com a Bíblia aqui, né? No capítulo 19, então, verso de número 1, você já vai acompanhar. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, e Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, como eu disse, discípulos possivelmente de João, mas crentes em Jesus. No versículo de número 2, diz que começou uma conversa ali, de Paulo com os discípulos, porque aparentemente tudo indica que o comportamento deles não estavam em uma perspectiva de acordo com a fé que Paulo então estava levando com muita ênfase à pregação do evangelho. E Paulo faz aquela pergunta de coach, né? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E aí eles ali responderam e disseram: nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Nós não temos conhecimento da doutrina do Espírito Santo. É isso que eles responderam. E aí Paulo faz novamente uma pergunta, que essa é uma das de forma didática mais interessante, muito destacável na área do estudo. O próprio Senhor Jesus usou muito esse método de perguntas poderosas para respostas poderosas, e aí o aprendizado aumenta. Por isso que o professor é importante na sala de aula ter essa interatividade, se dirigir aos alunos fazendo perguntas. E as respostas também é muito importante que elas sejam feitas em forma de pergunta, e isso vai estimulando os alunos a pensarem e eles mesmos chegarem a conclusões. O aprendizado é bem maior. No verso 3, Paulo novamente faz uma pergunta para eles e diz: então, vocês foram batizados em quê? Qual batismo? Em que vocês são batizados? Porque o batismo que Jesus falou, você vê em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus deixou o mandamento do batismo. E ali ele cita o Espírito Santo. Ele decide por todo mundo, pregai, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula batismal. E fala então do Espírito Santo. E agora é estranho quando eles dizem que são batizados, mas eles nunca ouviram falar sobre o Espírito Santo. Paulo disse: vocês foram batizados em quê então? E eles responderam que eles tinham sido batizados no batismo de João. Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo começou a dar um estudo, uma explicação bastante interessante. Paulo disse para eles: olha, o batismo de João, João batizou o batismo do arrependimento. Então a perspectiva é diferente. Veja que isso está no versículo de número 4. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Então o batismo de João era relacionado ao arrependimento, mas para que as pessoas crescem no Senhor Jesus. E aí dá para se perceber que a partir de um bom comentário, uma boa instrução de Paulo, eles novamente ali foram batizados. É o que diz o versículo de número 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. É bom dar um destaque aqui que neste caso aqui o texto é específico, que eles, como eles não estavam tão certos dessas questões, da perspectiva salvífica, eles necessariamente foram novamente batizados ali. Teve a cerimônia do batismo, com toda certeza, e diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Alguns fazem confusão aqui, que como assim batizado em nome de Jesus é um batismo diferente? Não, é o batismo normal, aquele que Jesus disse: ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo
que foram batizados em nome do Senhor Jesus significa que foram batizados de acordo com essa recomendação, com esse ensinamento, com essa ordem que o Senhor Jesus deu. Então, foram batizados em nome de Jesus. É igual assim, tem vezes que pessoas falam, eu vou para tal lugar, vou em nome de Jesus. Pois é dessa linha. Não é a fórmula batismal, tá? Porque já teve discussões, até dentro de sala de aula teológica, a pessoa então tem vários tipos de batismo, várias fórmulas. Não, a fórmula é uma só. A forma que Jesus disse é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra coisa, quem batiza é o homem, é o ser humano, é a pessoa que está ali com a responsabilidade, com o chamado de Deus para batizar. Que também existem outros questionamentos, né? Tem aqueles grupos de pessoas que dizem, na minha igreja não é o homem que batiza, porque lá a expressão diz te batizo. Nada a ver. Te batizo ou eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De qualquer forma, quem batiza é o ser humano. Né? É uma questão de fazer aí a aplicação do texto direitinho, né? Porque quem batiza, o batismo que não é o homem que faz, que não é o ser humano que faz, é o batismo com o Espírito Santo, que é o que acontece no versículo de número 6, que logo após, está muito claro aqui no texto bíblico, né? Verso 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles o Espírito Santo. Mas aqui esse caso de veio sobre eles significa eles foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque a expressão diz, então falavam línguas e profetizavam. Lógico que está claro que é o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Tudo tranquilo? No verso 7, então, diz, e estes eram ao todo, eram uns 12 homens, 12 crentes, 12 discípulos que estavam ali, não estavam tão firmes com a perspectiva da fé salvífica, mas eles então recebem os ensinamentos, entendem claramente, recebem o batismo, são batizados ali novamente nas águas, né? E recebem também o batismo com o Espírito Santo. Eu quero dar um destaque aqui, porque depois pode ter pergunta aí para mim. Foi um caso raro, tá? Porque na verdade o batismo de João não significa dizer que não serviu. Os próprios discípulos, apóstolos, eles foram batizados possivelmente no batismo de João. João batizou e depois eles só implementaram a fé, a vida com Cristo e consequentemente seguiram a vida aí fazendo a obra, tocando o ministério e declarando essa salvação em Jesus. Claro que depois o Senhor Jesus realmente ele especifica, ele fala sobre essa doutrina importante do batismo como mandamento. Tudo bem? Então, nesse caso aqui de Atos, é raro de ter acontecido novamente essa questão de ser batizado. Senão alguém também, tá vendo? Então tem que ser batizado 2 vezes, teve o batismo de João e tal, e aí... Não, nesse caso que foi um caso raro, foi específico. Foi por conta até porque eles não estavam tão firmes assim na perspectiva da fé salvífica, como eu falei, tá bom? Mas o que interessa aqui mesmo é saber que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, ou seja, a manifestação pentecostal, ela está acontecendo no livro de Atos pela 3ª vez. Que os nossos irmãos que são cessacionistas devem analisar com cuidado isso, né? Porque você tem em Atos capítulo de número 2, ali cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Nesse caso ali de Atos capítulo de número 2, ninguém precisou impor as mãos sobre a cabeça de ninguém, porque não é regra, né? Então aqui Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então no dia de Pentecostes eles receberam ali o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Em Atos, no capítulo de número 10, precisamente no versículo de número 44, na casa de Cornélio, que é um gentio, Pedro está pregando lá a palavra de Deus, e na medida em que ele está pregando,
Aparentemente eles creram, toda a família de Cornélio ali e tal, e foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo revestiu eles ali, e a palavra de Deus fala claramente que eles falavam em línguas estranhas. Então foi o segundo momento que é registrado. Lógico que no capítulo de número 8 também, você vai ver um derramar do Espírito ali, as pessoas recebendo o poder de Deus, até com imposição de mãos, mas entre os samaritanos. Só vou pegar minha folha aqui. Tá muito vento aqui, eu estou com a porta aberta. Pois é. E aí é o seguinte, no capítulo de número 19, poderíamos dizer que acontece o terceiro Pentecostes. Você veja que se repete. Os irmãos são crentes, embora eles não estão tão firmes, como eu estou dizendo, na perspectiva da pregação de Paulo, mas eles são crentes direitinho, e agora eles ali recebem o batismo com o Espírito Santo. Então, é uma experiência que vai se repetir. E o nosso assunto aqui fala que esse Pentecoste chegou ao Brasil. Então vamos direto ao assunto no nosso título aqui da aula. O avivamento pentecostal no Brasil é o nosso assunto. O avivamento pentecostal no Brasil. Maravilha! Esse assunto é bastante empolgante e é interessante porque mexe com a parte histórica. A introdução aqui, ela diz o seguinte: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país. De forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, em termos de doutrina, em termos de proclamação do Evangelho, em termos de manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e muitas maravilhas. A gente vai ver no decorrer da aula que os sinais acompanharam os nossos irmãos pioneiros que trouxeram essa mensagem pentecostal para o Brasil. Então, vindo dos Estados Unidos, dois missionários que ganham destaque, que é Daniel Berg e Gunnar Wingren, porque esses dois, naturalmente, eles fundam a Assembleia de Deus, mas eu não posso deixar de falar aqui que também, junto com eles, ou até um pouco antes, veio Luiz Francescon, ou a expressão Luiz Francescone. Esse homem é o fundador da Congregação Cristã do Brasil, que também é uma igreja pentecostal. Então, quando se fala chegada do pentecostalismo no Brasil, do movimento pentecostal no Brasil, não pode se pensar que é só a Assembleia de Deus, né? Lógico que a Assembleia de Deus ela ganha um destaque bastante interessante por conta aí dos dois pioneiros, por conta aí das convenções que foram depois reconhecidas, apoios que os missionários tiveram depois, né, no sentido doutrinário até, maravilha. Mas teve outros trabalhos que posteriormente a gente vai ter a igreja, o Evangelho Quadrangular aqui no Brasil, que também ela vem da mesma linha pentecostal, pregando inclusive a mensagem semelhante aos que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren já pregavam. Tanto é que o Evangelho Quadrangular, o próprio nome já fala: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve Jesus voltará. Então é essa linha. A única diferença é que parece que a Assembleia de Deus ela veio mais com cara de Brasil, né? Os missionários são suecos e eles vêm depois que experimentaram esse avivamento nos Estados Unidos, eles vêm para o Brasil. Só que eles não trazem a cultura, eles não implantam uma cultura de outros países aqui dentro. Eles respeitam a cultura brasileira e começam a trabalhar tipo a igreja com cara do próprio país, né? E aí então, por isso que tem aquela questão de que a Assembleia de Deus ela foi mais reservada e ainda continua até hoje, graças a Deus. As outras denominações, não assim menosprezando, mas meio que teve algumas inovações para o bem, tá? Eu estou falando aqui de inovações
para o bem, como por exemplo o Evangelho Quadrangular. O que se sabe historicamente é que a Assembleia de Deus não adotava instrumentos como bateria, guitarra, né? Como a banda para tocar lá na frente, o conjunto de louvor e tal, era mais o devocional. Já a Quadrangular começou a usar a banda, a guitarra, enfim, e isso foi uma das inovações. Posteriormente, a gente vai ter a igreja O Brasil para Cristo, que também é uma igreja maravilhosa, fundada aí pelo... me foge agora o seu nome, tem o sobrenome dele aqui que é Melo, né? Mas ele fundou o Brasil para Cristo e se desenvolveu também usando, por exemplo, emissoras de rádio, programação de rádio. O Brasil para Cristo é pioneiro no Brasil em usar a programação de rádio para a evangelização. Claro que depois a Assembleia de Deus também aderiu e hoje está aberta aí, usamos a internet, usamos televisão e por aí vai. Mas a ideia é essa, tá? Então, eu estou dando esse detalhe para não se pensar que quando se fala de movimento pentecostal é só a Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, mas a verdade não é essa, né? Você tem a Assembleia de Deus, você tem a Congregação Cristã do Brasil, você tem, como eu citei, o Evangelho Quadrangular, você tem o Brasil para Cristo e depois várias outras denominações que foram ramificando, né? Algumas da Assembleia de Deus, algumas dessas outras denominações das quais eu citei aí, tá bom? Então, o fato é que o avivamento pentecostal chegou ao Brasil e chegou para revolucionar. Bem, no tópico de número 1 aqui da lição fala o seguinte: o movimento de Atos se repete no Brasil. Por que fala Pentecostes? Porque pentecostal, movimento pentecostal. Porque a ideia é que aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, está repetindo-se no Brasil. É bom que se diga que aqui no Brasil já tinha igrejas, tá? Tinha igrejas que é conhecida como igrejas históricas. Entre elas, a gente pode citar Igreja Metodista, Igreja Batista. Aliás, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre eram batistas. O Luiz Franciscon, que eu citei, que fundou a Congregação Cristã do Brasil, ele era presbiteriano. Então, às vezes, conversando com alguns irmãos que são da Congregação Cristã do Brasil, eles não têm essas informações, sabe? Aqueles que não têm questionam a gente, dão risada da gente por conta de alguns tipos de posicionamento e tal, mas aqui está a grande verdade. O Luiz Franciscon era presbiteriano, ele era presbiteriano, e ele é italiano, né? Ele é da Itália. Então, quando ele funda aqui a Congregação Cristã do Brasil, que não foi congregação, ele começa com um núcleo presbiteriano em São Paulo. Depois ele vai para o estado do Paraná, que é Santo Antônio da Platina, e ali ele se desenvolve. Teve uma questão política, né, da época aí que houve necessidade de ser, então, vamos dizer assim, registrado a igreja como congregação. Começou primeiro Congregação do Brasil e depois, posteriormente, por uma questão também aí de, não sei se didático, enfim, o que aconteceu, que eles colocaram Congregação no Brasil, entende? Mas inicialmente ele até quis colocar uma igreja com estilo da Itália, né? Uma espécie, uma comunidade italiana aqui no Brasil, cristã. Essa que era a ideia. É que politicamente falando não deu certo. Daí então que foi Congregação Cristã no Brasil, Cristã no Brasil, entendeu? Então esses são os pontos, mas a gente não vai entrar aqui em pormenores. A ideia aqui é que as pessoas estão chegando na igreja, principalmente o Luiz Franciscon. Ele conversa muito com pessoas católicas, com pessoas de outras religiões, com amigos, né? E até de algumas igrejas tradicionais e históricas que tem aqui no Brasil, cristãs, evangélicas, e a igreja dele está sendo, a igreja que ele fundou está sendo desenvolvida, está crescendo e tal. Lógico que meio que desenvolveu desse estilo de não evangelizar tanto. Ela não ficou com aquela cara de evangelização. Então diferenciou aí da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela começa, a gente vai ver no tópico de número 3, que é o crescimento centrífugo, deixa eu ver aqui,
centrífugo, essa é a expressão, a ideia é de dentro para fora, quer dizer, os irmãos saem de dentro e vão do lado de fora fazer a pregação na rua, fazer a pregação nas casas, nos lares, nas escolas, enfim. E com isso vai trazendo as pessoas para a igreja, para dentro do templo, enfim. Já a Congregação Cristã do Brasil não entrou muito por esse caminho. Daí então, por incrível que pareça, saía. Eles até buscavam os irmãos que estavam começando a carreira, principalmente na Assembleia de Deus, principalmente em outras denominações. Aquela ideia, né, pescar em outro aquário, com muito respeito aí aos irmãos, mas essa é a verdade, né? Essa é a realidade. Nada contra, né? Porque se você foi lá, conversou com a pessoa para que ele esteja contigo também congregando, fazer o quê? O importante é que pelo menos está servindo a Deus, né? Mas não é o certo. O certo é buscar as almas para Cristo, que é aquilo que Jesus falou em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, os que não crerem serão condenados. Aliás, o poder, o revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo principalmente, é com esse intuito. Não é exatamente isso que diz em Atos, no capítulo de número 1 e verso de número 8? Vamos conferir o que diz lá em Atos, capítulo de número 1 e verso 8. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, olha: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ora, se eu recebo o poder do Espírito Santo, eu recebo para mim buscar as almas, para mim pregar o evangelho do lado de fora. Muito bem, então vamos dando sequência aqui. Movimento de Atos se repete no Brasil. E aqui no subtópico primeiro, fala o seguinte: Pentecostes entre os salvos. Então, retomando aquele assunto de que eu falei no textuário no início, que em Atos 19:2 teve aquela pergunta ali de Paulo para os discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo e tal? E aí eles acabaram dizendo ali que eles conheciam o batismo de João, enfim. Mas a questão é a seguinte: as modalidades dessa pergunta revelam fato de acordo com o contexto do texto todo. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles já tinham a fé, né? Eles já eram crentes. Aqui é uma informação importantíssima, por isso que eu estou repetindo, que eles foram batizados porque eles creram, porque eles aceitaram a fé. Paulo deu a doutrina, eles já estavam seguindo, Paulo novamente dá a doutrina, dá o discipulado a eles, eles entendem e são batizados. Por isso que o batismo, na verdade, não pode, em hipótese alguma, ter a ideia de que vai ser batizado para ser salvo. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Eu aceitei o batismo. Ou batismo é salvação. Amigo, se batismo fosse salvação, aí não precisava Jesus morrer na cruz. Se batismo, o banho, né, propriamente dito, resolvesse, então não precisava Jesus morrer na cruz. Não, pelo contrário. Jesus morre na cruz, purifica-nos com o seu sangue, a gente crê nesse sacrifício e a partir de então é batizado. Então, Jesus disse lá em Mateus, ficou claro isso. Ele decide por todo mundo: ensinai as nações. Ensinai. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Ensine, evangelize. Depois que você evangeliza e ensina eles sobre o evangelho, batize eles. E depois que você batizar eles, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Então, batismo não é salvação. Batismo é para quem é salvo. Lógico que você pode dizer assim: então eu vou estar na igreja e não vou batizar. Também está errado. Então você primeiro crê, aceita a salvação, é salvo direitinho, e agora você batiza, porque também é uma ordenança. Batismo, e a partir daí você vai participar da mesa do Senhor, porque você é um povo diferente, porque nós somos um povo diferente. Mas a priori, a salvação é simplesmente crer.
Você precisa crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Não é aquele que não crê e for batizado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Os que não crerem serão condenados. Quem vai ser condenado aí é quem não crê. Porque a ideia é que quem crê vai dizer o seguinte depois: se eu já criei, o que custa eu batizar? Tranquilo? Então vamos lá. No subitem de número 2 fala o seguinte: a plenitude do Espírito Santo, que é esse revestimento de poder. Então os irmãos já são crentes, já são salvos, já desceram as águas batismais, certinho. Estão crentes na igreja, estão servindo a Deus. Mas agora é imprescindível receber a plenitude do Espírito Santo, receber o poder do Espírito Santo. Para quê? Como está em Atos, capítulo de número 1 e 8, que eu acabei de ler. Para ser testemunha de Jesus, para pregar o Evangelho. E também não pode pensar que o fato de você ser cheio do Espírito Santo, as pessoas vão te respeitar tanto porque você está cheio. A ideia, primordialmente, é que você estando cheio, você está com mais coragem, você está com poder para enfrentar, inclusive, as oposições. Porque tem, né? Nós vamos ver aí que teve muitas oposições e tem. Mas aí você tem autoridade, você prega a palavra de Deus e muitas pessoas se convertem. Outros não se convertem. A verdade é essa, não é todos que se convertem. Como vimos na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Sim, existem duas experiências distintas nos Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos já colocaram como primeira bênção e segunda bênção. Eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque às vezes me parece que causa um pouquinho de confusão. Mas a verdade é a seguinte: quando se fala de primeira bênção, está falando de salvação. Então a pessoa tem a experiência da salvação. É uma bênção, é a maior. Mas depois você pode experimentar o poder de Deus, experimentar o revestimento de poder, que então é a segunda bênção. Muito bem. E aí a gente vai seguindo aqui. Aliás, já deixei claro, né, que salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Tem irmãos que estão na igreja ainda que não receberam o batismo com o Espírito Santo, são salvos. Agora, a recomendação nossa é que receba, busque o batismo com o Espírito Santo. Porque é importante você receber o batismo com o Espírito Santo de uma vez que você é pentecostal. Mas no subitem de número 3, ou no item de número 3, fala o seguinte: chamados por Deus. Bom, então aqui a gente retoma o assunto dos irmãos que chegaram aqui ao Brasil. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil então. Assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, está acontecendo no Brasil. Por intermédio de Daniel Berg, o destaque aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, pela direção de Deus, eles chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910. Então foi o dia 19 de novembro de 1910. No início, então, do século no início do século XX. Predominava aqui no Brasil, como eu disse, algumas igrejas históricas, entre elas Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, aquelas igrejas que criam em Jesus, criam na salvação, no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, tudo certo. Mas eles não criam, eles não aderiam à mensagem pentecostal. Bom, esses dois homens chegam, Deus usa eles para pregarem, para começarem a pregar essa mensagem. E aí as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras a partir desses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Que eu sei que já a gente vai comentar aqui, mas eles não foram aceitos, né? Eles chegaram, a história basicamente é a seguinte: eles chegam ao Brasil, desembarcam e não tinham condições, não falavam português, falavam inglês, né? E ficaram na praça por um tempo ali, orando, esperando em Deus o que poderia acontecer. E eles reconheceram que um casal passou por ali, casal esse que eles viram também no navio, que veio com eles. E eles
logo imaginaram o seguinte: bom, se está vindo dos Estados Unidos, sabe falar o inglês, pelo menos, né? E aí se aproximaram, de fato sabiam, e aí aquele casal indicou para eles um hotel que eles poderiam ir para se hospedar. E aí eles foram até esse hotel, maravilha. Chegando no hotel, eles viram um jornal, tinha um jornalzinho lá nesse hotel, e eles verificando o jornal, eles reconheceram um irmão, um pastor, que eles tinham inclusive visto lá nos Estados Unidos. E através desse jornal, eles foram no endereço e esse pastor atendeu eles, que era o pastor da igreja metodista. Como eles eram batista, o pastor da igreja metodista conduziu eles até a igreja batista, ao pastor batista. Ficaram por ali, foram recebidos e tal, mas como a pregação deles era voltada ao avivamento, logo, entre aspas, eles não puderam ficar na igreja batista, eles não foram aceitos pelos irmãos. Eles tiveram que tomar uma outra direção, né? Mas aí alguns irmãos já começaram a acompanhar, e foi assim, basicamente. Claro que tem toda uma história, eu estou falando aqui a grosso modo, mas nós temos história. Aqui, ó, eu tenho esse livro aqui, ó, Samuel Nilstrom, pioneiro do ensino pentecostal nas escolas bíblicas do Brasil. Aqui tem a história por menores aí da Assembleia de Deus. Aqui eu tenho um livro que está antigo, esse livro, enviado por Deus, Memórias de Daniel Berg, dos missionários, os fatos, tudo que ocorreu. E tem vários outros livros publicados aí pela CPAD, como por exemplo a obra pentecostal, escrita aí pelo pastor Ezequias Soares da Silva, e vários outros artigos, né, que mostram pontos históricos da forma que eu estou falando aqui para você, de uma forma assim resumida. Foi assim que a Assembleia de Deus se desenvolveu no Brasil. Na verdade, ela nem começou com esse nome, Assembleia de Deus, porque os irmãos, eles inicialmente tinham uma certa familiaridade com a igreja nos Estados Unidos, inclusive com o movimento da Rua Azusa, embora eles não estiveram lá, né? Eles não chegaram a estar na Rua Azusa, mas lá na Rua Azusa tinha um movimento Missão da Fé Apostólica, e claro que a igreja começa aqui com esse nome. Futuramente, por uma questão até política dentro do conceito eclesiástico, por uma questão aí que depois iria ter o primeiro concílio aqui no Brasil, aquele apoio, né? Eu estou chamando aqui de apoio convencional, né? Nem doutrinário, porque os missionários estão prontos aqui para pregar o evangelho. E aí há-se a necessidade de ser registrada a igreja aqui exatamente com esse nome, Assembleia de Deus, aqui no Brasil. Muito interessante, é uma história empolgante. E aí, dando sequência aqui no estudo, o que mostra pra gente é o seguinte: no tópico de número 2 desta aula, fala que então o nascimento de um novo movimento está acontecendo no Brasil. Igreja fundada, Igreja Assembleia de Deus e tal, como já citei, também não só a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, o Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, não menosprezando as demais igrejas que já estavam aqui, tá? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, só que são igrejas históricas, né? A Igreja Metodista, a Igreja Wesleyana, né? Mas vamos seguindo. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação, ela ficou mais nessa parte sintética. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus breve vai voltar. É esse tipo de pregação empolgante que incomodou os irmãos das igrejas históricas, né? Chamou a atenção deles. E aí os irmãos não foram bem aceitos. Mas na história aqui mostra que uma irmã por nome de Celina Albuquerque, deixa eu citar aqui, Celina de Albuquerque, ela era membro de uma igreja tradicional, possivelmente da Igreja Batista, e ela creu, ela achou interessante a mensagem, e ela decidiu, inclusive, alguns dias não ir mais para a igreja. É uma questão interessante. E ela começou a orar ao Senhor e buscar se era de Deus aquilo, né? Uma confirmação. A confirmação que ela teve é que ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, segundo os historiadores aqui no Brasil, dentro do nosso cenário aí pentecostal e evangélico,
mostra que, como registro, a primeira irmã que recebeu o batismo com o Espírito Santo aqui no Brasil foi a irmã Celina Albuquerque. Lógico, né, que tem registro. Pode ser que tenha uma outra pessoa que recebeu, né, não sei, Luiz Francescon, aí na Congregação Cristã do Brasil, pode ser que algum irmão recebeu ali também na mesma época, mas não tem registro, então não tem como comentar. Mas como registro, é a irmã Celina Albuquerque que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Depois outros irmãos, né, se juntaram a ela, porque aí a chama vai acendendo, né? Também receberam o batismo com o Espírito Santo e aí depois teve uma reunião que tinha 9 irmãos que tinham já recebido essa bênção e que estavam gostando muito. Os irmãos da Igreja Batista disseram: olha, vocês estão convidados a se retirar daqui porque não vai dar para ficar aqui no nosso meio. E aí, de uma vez por toda, a igreja se desenvolveu. Começou, né? E aí no ponto 2 mostra o crescimento e perseguição. Então a perseguição, na verdade, ela já começou ali interna, né? Já começou dentro da própria denominação. Pastores falando mal, dizendo que esse pessoal era herético e tal, mas não teve jeito. As perseguições contra os pentecostais foi grande, mas aí também foi grande, sabe o quê? A manifestação de Deus. Então Jesus ia curando, libertando. Mostra aqui, eu tenho relato de uma pessoa que, aliás, falando ainda das perseguições, as perseguições foram ferrenhas, Se você tem pessoas da Igreja Batista, das igrejas tradicionais, que perseguem os irmãos pentecostais, imagine os católicos, né? Perseguiram. Em um batismo, tem um registro que está nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui está registrado que uma certa vez, um certo homem em um batismo sacou de um punhal para assassinar o nosso irmão Daniel Berg, aliás, o Gunnar Winkler. E a irmã Celina estava lá, essa que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ela, inclusive, enfrentou essa situação e entrou no meio. E certamente o homem conhecia ela e tal, e ela evitou esse crime tão terrível. Depois aconteceu outras situações também, quando eles estavam em culto, em um salão, pregando ali, a igreja foi apedrejada. Aconteceu tantas coisas, apedrejamento, a igreja foi cercada de pessoas de má índole, tudo porque não estavam gostando daquele tipo de pregação. Mas eu quero dizer para você que foi assim que a igreja se desenvolveu e cresceu, né? Cresceu. Deus sempre guardou os irmãos para cumprir o que está no Salmo de número 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e sempre dá livramento. Mas também teve curas, tá? Então, se de um lado você tem as perseguições, depois está tendo curas, prodígios, milagres, maravilhas. Curas divinas aconteceu. Tem o tópico de número 3, fala aqui. Nesse diário aqui, olha, mostra também que uma irmã, naquela ocasião, naquele início ali, ela tinha uma enfermidade no lábio, possivelmente era câncer. E aí os irmãos chegaram ali e oraram por ela e ela foi curada instantaneamente. Tem um relato também de uma criança que estava moribunda. Uma criança que estava moribunda, com muita febre, foi curada. Tinha um homem que sofria de uma hérnia. Deixa eu ver aqui. Sofria de uma hérnia por 9 anos. 9 anos vinha com aquele sofrimento. Os irmãos chegaram ali, pregaram, ele aceitou e ele foi curado. Teve um caso inusitável. Uma criança tinha morrido, tinha acabado de morrer. O homem chegou ali na reunião onde estavam os missionários. E aí eles fizeram uma oração e fizeram um clamor e entregaram a criança viva nos braços desse homem. São alguns dos sinais e prodígios e milagres que aconteceram no início da igreja. Estou aqui para dizer que quando tem um movimento pentecostal, quando tem avivamento, tem prodígios, tem milagre. O que não dá é para dizer, está acontecendo avivamento e tal, e aí eu já falei em aulas anteriores. E cadê os milagres? Não tem, né? Cadê os milagres? Cadê as maravilhas? Não está acontecendo? Difícil. Então, resumindo aqui esse tópico. Então, o nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento
teve perseguição, mas também teve curas, teve prodígios. E para finalizar a aula, a gente percebe então, trabalhando o último tópico aqui, a expansão do avivamento pentecostal. Como eu disse, ele se expandiu por quê? Porque a igreja saiu de dentro ela foi de dentro para fora. É o chamado modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a igreja buscasse esse tipo de modelo. Que o nome aqui, a ideia é de dentro para fora. Os cultos agora é nas casas, o culto é nos lares, em pequeno salão, nos bairros, nas praças, na cidade. É assim que a obra se desenvolveu. Nos hospitais, nas escolas, é assim o crescimento centrífugo, né? Centrífugo, de dentro para fora. Então, isso vai acontecendo na evangelização e o Senhor vai curando, vai libertando, vai tendo as perseguições. Então o avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Daí então dá para se dizer que o maior movimento pentecostal havia então chegado no Brasil, para cumprir o que diz em Atos, mais uma vez, Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E finalmente, o último item fala então, um crescimento acentuado, que hoje é confirmado esse crescimento. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas de outras igrejas, como eu disse. Essa ideia de pessoas ficar tirando pessoa da outra igreja, isso aí não é Pentecoste, isso aí não é avivamento. Que pena, né? Que até mesmo aqui na cidade que eu estou, eu tenho informação aqui, lamentavelmente, de pastores que vão, inclusive da igreja que eu dirijo, o pastor vai lá na casa do irmão, dizer para ele que ele pode ser um obreiro, que ele pode ser um evangelista, que ele, sabe, oferecendo cargo, gente. Eu acho que isso, que cabeça, né? Tá faltando pensar um pouco mais sobre isso, porque a igreja não cresce assim. A igreja cresce através de almas. Ela não pode crescer porque você busca pessoas de outras denominações, de outros trabalhos que já estão sendo desenvolvidos. O IBGE, em 2010, mostrou que os evangélicos estavam aí na casa de 42 milhões de pessoas, mas eu quero dizer que também eu tive uma informação, eu tenho um outro conhecimento de que só a Assembleia de Deus nessa época já estava na casa, em 1910, já estava na casa de 32 milhões de membros. Então, sem sombra de dúvida, hoje a gente pode falar que no Brasil nós estamos aí com toda certeza na casa aí dos 50 milhões de crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo. Não dá para cruzar os braços porque tem muito terreno para conquistar, tem muita alma para ganhar. Porque no Brasil hoje nós estamos falando de 204 milhões de pessoas, se nós temos aí cerca de 50 milhões de pessoas crentes salvas em Jesus Cristo, estamos falando de pessoas salvas, tá? Então, seria mais ou menos o país da Bolívia, um pouco até mais que o país da Bolívia, de crentes aqui, todos preparados, aguardando a volta de Jesus. Mas como o Brasil é muito grande, nós temos que continuar falando da palavra de Deus, buscando o poder de Deus, para que a expansão do reino de Deus continue acontecendo aí de maneira acentuada. Então, tudo isso que nós falamos até aqui foi produzido, é fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nação brasileira. E agora cabe a cada um de nós, né? Continuar dando valor a isso e sendo um instrumento de Deus para que muitas almas sejam ganhas. Por isso que eu quero te agradecer de você estar comigo aqui no YouTube, compartilhar, curtir, deixar o seu comentário, porque eu também estou querendo dar a minha contribuição para a expansão do reino de Deus. Então houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. E concluindo então a aula de hoje, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, né, antes do Pentecoste aqui no Brasil,
o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas de igrejas históricas. Eram igrejas que serviam a Deus direitinho, mas históricas, que não admitiam, por exemplo, o batismo no Espírito Santo com o sinal evidente de falar em línguas. Tá, mas essas manifestações espirituais fundadas na Palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Se você ficou comigo até aqui, mais uma vez, minha gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Curte esse vídeo, se inscreva e compartilhe. E a gente se vê na próxima aula. Até lá, um forte abraço, a paz do Senhor.